E entrando, servindo meu café e esperar o pessoal entrar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mandar pra galera. Mandar pra galera. Pra gente começar a falar hoje da live que é bem doce. Né? Vamos lá. Tá aqui, mandar pra todo mundo. E aí, pessoal, quiserem já mandando o aviãozinho aí pro pessoal pra chamar o pessoal pra nossa live. O que é essa luz aqui, tá? Aqui com os olhos na luz. Vamos lá. Chamando, apertando no coraçãozinho aí, o coraçãozinho ajuda o Instagram a nos divulgar, né? Então, quanto mais coraçãozinho, melhor, né? Porque o conteúdo hoje foi feito com bastante amor e tá bem legal. Vamos ver aqui, organizando aqui os últimos detalhes, em um minutinho já começando, tá pessoal? Só dá um... Aí, as gurias estão entrando. Bom, o Vicente já tá aí. Eu hoje roubei a caneca dele para tomar café, né? Com muita dor, né? Então eu segurei com muita dor. Me empresta tua caneca, Vicente? Não empresta. Né? Então, com muita pressão. Hoje é chocolate, tá, pessoal? Então, olha aí, ó, direto de Israel. Mas que tal? Estamos internacional hoje. É Israel, temos Espanha, né? Vamos ver o que... Quer vir dar um oi aqui? Vem rápido, corre aqui. Vem aqui antes que comece. O pessoal tá entrando, vem. Dá o teu oi tradicional aqui, que dá sorte. Peraí, dá boa noite pro pessoal. Não podia pegar minha caneca? Dá boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Diz pra eles boa live. Boa live. Tchau. Vai lá, beijo. Beijo. Eu vou te ver na live, tá? Tá, vai lá me vendo na live lá. Vai vendo se eu tô falando direitinho as coisas, tá? Então assim, pessoal, né? Boa noite pra todo mundo. A gente tá começando a falar de uma live, sobre chocolate, de um assunto que muitas vezes se torna polêmico dentro da dieta, mas muitas vezes também ele traz benefícios e pode te ajudar a te manter no teu foco, né? Eu não tô gostando da minha luz só aqui. Vamos lá, tá. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Ah, o Vicente cortou o cabelo, isso aí. É que a minha agenda veio. Tá. O Vicente cortou o cabelo. E então assim, pessoal. É um assunto que pode ser polêmico para alguns. Eu trouxe alguns itens bem legais para a gente debater, né? Do quanto faz bem o chocolate, do quanto ele também pode fazer mal, dependendo daquilo que a gente está traçando para nossa vida. Então, né? Hoje eu já postei durante o dia alguns benefícios do chocolate. E o chocolate é isso, né? Poucas pessoas que eu conheço hoje que não gostam de chocolate por algum motivo ou não podem comer, né? Mas a gente consegue acrescentar essa delícia de uma forma sensata na nossa dieta, né? Na low carb ela entra como um coringa em muitos momentos, né? E sabendo utilizar o chocolate, ele acaba sendo um associado, né? Um parceirão do nosso avanço, tá? Mas antes de falar do chocolate, tá? E de dar boa noite para todo mundo, eu já quero deixar aqui, né? Antecipar aqui, jogar uma isca para vocês aqui, ó.
que agora nas próximas semanas eu vou estar divulgando um workshop para a gente cozinhar junto, para a gente fazer uma tarde, uma noite, algum momento bem legal para aprender algumas técnicas para a gente avançar naquilo que a gente quer melhorar, tá? Para a gente ter uma culinária, uma gastronomia de alto nível e com altos índices de melhora, assim, para a gente ter algo excepcionalmente especial, para a gente conseguir cozinhar aquilo que a gente nunca cozinhou na vida e também trazer benefícios e quem sabe até ganhar uma grana com isso, tá? Então fica atento aí no Instagram, porque eu vou nos próximos dias aí já lançar algumas coisas, umas inscrições para a gente se encontrar aí num workshop, né, bem legal. Claro, o que nos impede hoje de estar pessoalmente vai ser essa pandemia, mas a gente vai trabalhar online de uma forma bem legal, tá? Já estou preparando muita coisa boa para a gente fazer nesse evento. Então fiquem atentos aí, né? Então assim, de novo, né? Se puderem mandar para todo mundo aí o aviãozinho convidando, porque isso ajuda a gente a avançar, né? E o coraçãozinho também, o coraçãozinho faz a gente trabalhar com mais afinidade aqui. Então assim, chocolate, pessoal, adoro, é um tema que eu adoro, né? Eu sou apaixonado por isso, pelo chocolate. Eu tive, eu posso me gabar disso, que eu tive dos melhores professores de chocolateria do Brasil, né? Trabalhei com inúmeros grandes profissionais e aprendi com os mais perfeccionistas e os mais estilizados e diferenciados do Brasil. Então, é um tema que eu adoro abordar, adoro trabalhar, né? E adoro comer, né? Então, nada melhor do que a gente falar isso para a gente iniciar, tá? Então, assim, pessoal, durante o dia, né? Aquela tradicional perguntas e lá na caixinha tivemos várias perguntas e eu resolvi fazer de uma forma diferente. Eu peguei aquelas perguntas que eu achei mais interessante, que davam um bom conteúdo, e transformei elas na live, tá? Deixei elas alinhadinhas com cada tempo que eu quero fazer. Então, vai ser mais ou menos uns 5 tópicos aí que a gente vai tocar. Se der, vou tocar mais algumas coisinhas, uns essas, mas vamos ver como é que a gente embala nisso aqui, tá? E aí, né? Das inúmeras curiosidades que apareceram lá, uma das que mais foi perguntada, e foi em torno de umas 20 e poucas perguntas, as pessoas perguntando por que da porcentagem, né? O que define essa porcentagem do chocolate e o porquê na low carb a gente acaba comendo esse chocolate só a partir dos 70%. Então, pessoal, eu tô com o meu guia aqui embaixo, então de vez em quando eu vou dar uma desviada assim, só para não perder e não fugir do assunto, tá? Então assim, eu vou falar de 2 momentos, tá? Do chocolate. Eu vou falar no momento na parte da gastronomia e eu vou falar no momento na parte da low carb, uma parte um pouco mais densa e científica. Mas na parte da gastronomia também vai ter um pouco de conhecimento. Então assim, o chocolate nobre, né, que a gente chama, esses com maior teor de cacau, o que define eles, tá? Basicamente assim, o chocolate nobre, esse que nós deveríamos consumir em maior quantidade, ele se define por um número X de ingredientes que eles... Estou me arrumando aqui, minha meia que está caindo. Eles se definem num número X de ingredientes que deveriam ficar só entre os ingredientes de cacau, tá? Aí a gente tem massa de cacau, manteiga de cacau, nibs e mais algum outro, assim, no caso dos 70% que se usa na confeitaria, na gastronomia, né, nesses índices, todo chocolate ele vai ter um acréscimo de açúcar, tá? Então, e aí depois eu entro nessa parte dos acréscimos de adoçantes e alguma coisa pra gente poder se beneficiar deles na low carb, tá? Então assim, essa parte deveria ser a principal. Deixa eu ver meu horário, tá tranquilo? Essa parte deveria ser a principal, tá, pessoal? Mas acaba que inúmeros fatores externos
delimitam ou adicionam um contexto diferenciado para o chocolate, tá? Então, hoje, para a gente definir o que é chocolate e a sua porcentagem, seria uma coisa muito bem fácil de se definir. 70% desse chocolate, por exemplo, numa barra de 70% de 1 kg, 700 gramas, nós teríamos que ter das partes de cacau. Manteiga, né? Manteiga, massa de cacau, nibs, alguma coisa desse sentido. Tudo que vem oriundo do cacau. Acontece que o principal ingrediente tem que ser a massa de cacau e o segundo ou terceiro ingrediente já vai acabar sendo a própria manteiga de cacau, né? Muitas vezes o segundo ingrediente nas nossas composições que a gente encontra por aí é o açúcar, tá? Mas aí isso é uma questão de indústria, tá, pessoal? O açúcar acaba entrando por vários motivos, mas o principal deles ele entra para manutenção e a preservação daquele chocolate, tá? Para ele ter um tempo de prateleira mais longo, tá? Mas como eu falei ali, isso deveria ser a parte principal. Mas quando os fatores externos se envolvem, e isso acontece muito no Brasil, tá? Mas antes disso, eu tenho que só fazer uma referência, tá? A gente tem esses fatores políticos no Brasil que muitas vezes interferem por falta de conhecimento ou por trabalharem em prol de algo, né? Que acabam mudando o contexto daquela necessidade ou daquele produto ou a qualidade daquele produto, né? Claro que existe também, ao contrário, aqueles meios políticos que trabalham em prol daquilo que a gente tem necessidade, mas muitas vezes interfere de forma negativa, tá? Por falta de conhecimento ou por estar trabalhando para alguém, né? No caso das grandes indústrias, tá? E isso no Brasil, né? A principal diferença assim, que a gente pode bater e matar é que o chocolate no Brasil ele é dito como amargo, tá? Enquanto no resto do mundo a gente tem as intensidades. A gente trabalha no resto do mundo como o Dark, o Half Dark. Então a gente tem intensidades de sabor. E no Brasil é o amargo, tá? Por que no Brasil é o amargo? Porque assim, o cacau é uma baita venda, tá? E o nosso cacau a gente tem um cacau de muita qualidade pelo nosso clima, pelo nosso terroir. A gente tem um cacau de muita qualidade. E esse cacau, o que acontece? O cacau brasileiro, o bom cacau brasileiro, muitas vezes acaba sendo exportado, né? E acaba voltando para o Brasil naqueles belos chocolates belga, alemães, italianos. E eles voltam para cá, né? Mas a grande parte acontece isso, né? Hoje já tem algumas indústrias legais e inteligentes no Brasil que estão trabalhando com chocolate de origem e buscando isso, né? Buscando melhorar a qualidade de chocolate. Mas no resto, acaba que o chocolate que era feito aqui no Brasil, acaba sendo feito com aquele cacau que já não é da boa qualidade, né? Aquele cacau que acaba que quando vai para a torra, ele se torna muito amargo, né? Intensifica muito esse amargor e para isso se avançou em ingredientes auxiliares para melhorar o cacau. E aí por isso, né? E aí é uma pergunta para vocês. Todo mundo que gosta de chocolate já deve ter escutado aquela frase de o chocolate quanto mais amargo melhor, né? Essa é uma releitura do que é o certo, tá? O chocolate quanto mais intenso ele é melhor, né? Os flavonoides trabalham de uma forma muito melhor, né? É onde a gente encontra os maiores benefícios, são quanto mais intenso o chocolate. E aqui a tradução virou que o chocolate mais amargo é um chocolate melhor. Ou seja, uma máscara para tudo aquilo que a gente tem, né? E aí acontece isso, que o nosso chocolate tem inúmeros benefícios para tu vender, né? E para tu vender aquele chocolate que acaba não sendo tão bom, tu acaba dando uma premiação para ele ou dando uma nomenclatura de amargo e o amargor é bom e infelizmente isso é uma releitura errada daquilo que deveria ser o contexto certo, né? Que a gente tinha que trabalhar chocolate na intensidade, no sabor, né? O chocolate ele não tem que ser amargo, ele tem que ser
palatável, gostoso, só que muitas vezes, e aqui é fato, a gente trabalha com chocolate palatável, aquilo que vai açúcar, que vai leite, que vai essência de baunilha, não a baunilha de verdade, a essência de baunilha. Então a gente vai tendo muitas vezes aquele doce, né? A gente não tem um chocolate, a gente tem um doce. E aí quando eu falei de legislação, de político, é o caso que deixa bem definido. No Brasil, para ser creditado como chocolate, o chocolate, né, a peça que a gente chama esse monstrinho, ele tem que ter no mínimo 25% de chocolate. E aí a gente tem uma emenda dentro dessa própria lei que diz assim: para ser tratado como chocolate, o chocolate ao leite, o chocolate meio amargo e o chocolate amargo. Ele tem que ter 25% de chocolate ou dos seus sólidos na sua composição. E para o chocolate branco, eu não vou nem tratar aqui de chocolate branco. O chocolate branco tem 22%, pode ter até 20%, desculpa, 20% na sua composição, né? E aí, só para definir bem o chocolate branco, a sua receita original, ela é feita de 59,4% de açúcar, tá? Então, não é chocolate, tá? Então, o que eu quis dizer com essa porcentagem? Bom, se o meu chocolate amargo, né? O meu chocolate meio amargo, né? Que essas nomenclaturas legais aí que a gente tem, ela deve ter no mínimo 25%, quer dizer que eu tenho uma margem para transformar, muito pouco, Claudinha, muito pouco, quase nada. Quer dizer que eu tenho uma margem para transformar o meu chocolate de 70%, ó, vocês fiquem bem pensando nisso. O meu chocolate 70% que deveria ser de massa de cacau, para ele ser vendável e transformar ele num chocolate que seja com sabor diferente, algo do gênero, e que tenha um preço mais fácil de eu acrescentar, porque a massa de cacau é cara, todos os insumos do cacau são mais caros, eu acrescentando 25% de limite de massa de cacau, dos suprimentos do cacau, eu posso considerar ele sim um chocolate nobre e amargo, na contramão de tudo que a gente tem originalmente, tá? Ou seja, estamos bem arranjado, tá? E aí, para deixar bem pontuado isso, por que o chocolate meio amargo, né, ele é chamado de meio amargo? O chocolate meio amargo ele é derivante do Half Dark, que é metade amargo. Ou seja, 50% de massa de cacau e o resto é 50% do que vier pela ideia do vendedor, tá? Do produtor. Então, isso se transformou hoje naquelas abominações que tu vai no mercado e tu encontra chocolates de grandes marcas aí, conhecidas como chocolate meio amargo 33% de cacau. Nossa, como eles estão sendo benevolentes, eles estão botando 8% a mais de cacau daquilo que pode. Entendeu? Essa é uma lógica que a gente tem que acabar fugindo. E aí, por isso, eu em todas as minhas lives aqui, eu sempre bato da necessidade da gente desrotular, da gente buscar na rotulagem as informações que aquele produto te traz, né? Por quê? E aí eu vou falar da parte do adoçante quando a gente for consumir um chocolate e quiser ter ele na linha de low carb. Por quê? Acontece que muitos também dos chocolates que são considerados diet, zero açúcar, né? Quando a gente vai ver na composição deles, esses chocolates eles têm maltitol, maltodextrose, um monte de nome sem facilidade de expressão para mascarar e para tu colocar naquela taxinha de zero açúcar e tu ter alguns benefícios e tu conseguir vender para um nicho específico, tá? E aí por isso que na low carb muitas pessoas perguntam assim: por que isso pode, por que isso não pode, por que isso pode, por que isso não pode? Porque a low carb não é para ser
uma ciência que afasta tudo que tu vai consumir, mas ela é uma ciência para ser entendida. Tu tem que entender que nem tudo é low carb, porque alguns produtos vão ter diferenciais e vão mexer no teu corpo, né? Por exemplo, o chocolate, uma definição legal do chocolate, tá? Pra gente entender bem de chocolate mesmo. O chocolate, ele usa gordura, manteiga de cacau, tá? E aí, vocês já devem, quem trabalha com chocolate ou quem já viu trabalharem com chocolate, vocês já viram que tem chocolates com nomenclaturas diferentes. A cobertura fracionada, a hidrogenada, né? Inúmeros chocolates. Mas eu quero falar especificamente desse hidrogenado e do chocolate fracionado. O que é o chocolate fracionado, povo? O chocolate fracionado, ele é o seguinte, tá? O chocolate fracionado, ele vai ter a manteiga de cacau, tá? E aí, por certo, pelo mundial, assim, pela meta da confeitaria, da gastronomia mundial, não deveria nem ser chamado chocolate, porque ele tem um acréscimo de outra gordura, tá? Mas ele não tem isso. No fracionado, a manteiga de cacau, ela é uma fração. Por isso que acaba levando esse nome. Ela é uma fração e pode ser acrescido de manteiga de palma, de cupuaçu, de algumas outras gorduras, tá? E acaba que, porque a manteiga de cacau, ela é sim mais cara, e então, para benefício e para facilidade, ela acaba sendo uma gordura mais barata. Então eles acrescem uma gordura mais barata e transformam isso em fracionado. E a hidrogenada, que é aquele chocolate que a gente comia lá de guarda-chuvinha lá na infância, que antigamente tinha um gosto maravilhoso, porque o nosso paladar infantil é bem isso, é pouco definido, a gente achava maravilhoso. Mas hoje em dia, se tu for pegar um guarda-chuvinha desses que vende, ou essas moedinhas de real aí, que tem em tudo que é bar, tu vai sentir até uma repulsa em comer. Por quê? Porque esse chocolate, tá? Diferente do fracionado, que ainda tem um pouco da manteiga do cacau, da massa do cacau, esse chocolate, ele elimina toda a manteiga do cacau, né? Para acrescentar óleos vegetais, tá? Gordura vegetal. Então, isso muda em sabor, isso muda em textura, isso principalmente, né? Ele vai mudar o tempo que o chocolate fica endurecido, né? E diferente daquele chocolate que a gente está acostumado, quando o chocolate é bom, que a gente come e ele derrete na nossa boca, a gente tem que mastigar o chocolate e ele fica lá inteiro. Se bobear, ele vai inteiro para dentro da barriga, se tu conseguir. Então, essas são as principais diferenças, assim, que modificam tudo, né? Tudo. E podem dar inúmeros malefícios. E aí, por que eu falo que a gente tem que analisar tudo isso, né? Aí, encaixando toda a minha fala, que eu falo que o rótulo é importante. Por quê? Quem faz dieta low carb, quem pratica esse estilo de vida, por exemplo, não pode consumir óleos vegetais, né? Não deve, pelos seus inúmeros malefícios, né? Assim como não deve consumir alguns açúcares, que muitas vezes estão lá no diet, né? E as gorduras que estão lá no light, né? Então a gente tem que sim buscar e entender que chocolate, a primeira coisa que tem que estar lá no ingrediente é massa de cacau, tá? A segunda coisa, ou a terceira, tem que ser a manteiga de cacau. E a segunda ou terceira, dependendo, vai ser o que vai adoçar, tá? Vai ser ou açúcar de coco, ou vai ser o adoçante. Então é nesses casos. A gente ainda tem de grandes indústrias e de grandes empresas que fazem um bom chocolate, ainda tem acréscimo da lecitina de soja, que, ao meu ver, é um perigo da gente analisar, porque a nossa soja é totalmente transgênica, então a gente tem alguns malefícios que vêm junto além disso. Mas a lecitina de soja, ela serve para aumentar a validade, para dar mais tempo de prateleira, tá?
Então, analisem bem o que vocês estão consumindo, tá? E aí, quem quiser anotar, ou a live também vai ficar gravada, tá? As porcentagens de chocolate, tá? Até 50%, tá? E aí eu falo da gastronomia, tá? Falando da minha área. Até 50% ela pode ter acréscimo de leite e seus derivados, tá? E aí também entra até os 50%, entra açúcar, entra todas essas funções, tá? Até 99% do chocolate ela pode ter o acréscimo do açúcar. E aí, entendam esse açúcar como as várias formas de açúcar. Ele pode entrar açúcar. O único chocolate que não tem açúcar é o 100%, que o 100% vai ser massa de cacau e manteiga de cacau. Ponto. Tá? E aí, pessoal, né? Por exemplo, como eu falei ali, o chocolate branco, manteiga de cacau, tá? O primeiro ingrediente dele, o primeiro ingrediente não, é açúcar, manteiga de cacau, leite em pó, lecitina e essência de baunilha, tá? O All Leite, fabricante conhecido, tá? Olha, dos mais antigos aqui do Brasil e que tem em tudo que é lugar. All Leite. O primeiro ingrediente deles, não é nem o segundo, nem o terceiro, é o primeiro ingrediente deles. Quer dizer que é o ingrediente que na barrinha, aquela de 90 gramas, é o que contém mais. Ele tem açúcar, o segundo ingrediente dele é leite em pó, o terceiro ingrediente dele é a manteiga de cacau, o quarto ingrediente dele é a massa de cacau. Além disso, ele tem gordura vegetal, que aí ele não identifica qual, lecitina de soja e aromatizantes, tá? Entenderam? E aí o mesmo fabricante, que é aquele que produz um chocolate meio amargo, que indica que é 40% de cacau, ele tem os mesmos ingredientes e a mesma sequência de ingredientes, tá? Então, aquela nossa expectativa que seja mais fácil consumir chocolate na low carb, porque é só o fato dele me dizer que não tem açúcar, ou ele me dizer que ele é amargo, ou ele me dizer que tem 70%, isso pode cair por terra. Isso pode dar toda a diferença na nossa manutenção ou no nosso avanço da dieta, tá? Então, a gente tem que pensar, tá? E aí, entenderam essa parte ou foi muito complexo agora? Tá? E olha que se eu tivesse 2, 3 horas de falar de chocolate aqui, eu ia falar tranquilo. Então eu vou passar aí aqui já uma perguntinha da low carb, que aí eu transformei nesse parágrafo aqui pra gente falar. Aí a pessoa me perguntou quanto eu posso consumir de chocolate, tá? E aí eu vou voltar para quem me conhece das minhas receitas, para quem faz as minhas receitas, sabe que eu sempre tenho aquela indicação de consuma com seriedade, consuma com cuidado, tenha um pouco de maturidade para consumir, né? E o chocolate não é diferente, tá? O chocolate traz inúmeros benefícios, tá? Já é comprovado que se a gente consumir 2 quadradinhos de chocolate dia, a gente já vai ter aquele monte de benefícios que eu botei hoje no feed aí, que se vocês quiserem ver, tá? Então, ele traz todos aqueles benefícios de consumo diário, os flavonoides, a função toda, ele é muito parecido com os benefícios do vinho, só que mais potencializado, né? Os benefícios do chá verde. Então, consuma com moderação, mas, e aí eu, como sempre calçado naquela tua necessidade, ou naquilo que tu pode comer, né? Naquilo que o teu nutricionista te indicou, que o teu plano de alimentar tá ali associado, né? E isso é importante, tá? Porque assim, né, eu tenho, nesse tópico aqui, eu vou encaixar uma pergunta que foi muito legal, que a pessoa me pergunta assim, existe vício do chocolate? Né? Para vocês que comem chocolate, assim como eu, assim, eu não posso passar muito perto do chocolate, que me atiça assim uma vontade louca. Eu adoro chocolate. E a gente tem que, aqui nesse momento eu vou ter que traçar um momento mais sério, pessoal. E definir algumas regrinhas, assim, que hoje eu fui buscar algumas informações com alguns nutricionistas importantes e
e eu já tinha uma noção do que eu ia falar, mas me fortaleceu em muito, tá? Então assim, e aí vamos pegar, eu vou pegar a parte prática aqui que me passaram. O chocolate, tá? Ele tá ligado diretamente na liberação de serotonina, tá, pessoal? Que é o hormônio do prazer, tá? Que é o hormônio do bem-estar. E aí acontece que ele é muito benéfico naqueles momentos que a gente está estressado, que a gente está tenso, que a gente brigou, que a gente está de TPM, sim, da TPM, né? Então o chocolate na TPM pode salvar a tua vida, né? Então assim, ele está muito ligado à liberação de serotonina. Mas por que a gente acaba o chocolate sendo vinculado a um vício, a uma necessidade? Porque assim... Peraí, vamos lá. Vamos embora. Então, esse acaba que assim, o chocolate, ele tá ligado a essas coisas boas, né? Deixa eu só anotar aqui. Essas coisas boas. Ligado a tudo, a uma reatenção, ligado a tu poder estar, melhorar o teu humor, né? A ter alguns benefícios do coração, ele diminui a pressão, então tem várias coisinhas que influenciam, tá? Mas por que ele está ligado diretamente a isso, né? Ligado a um vício? O chocolate está ligado diretamente a um vício pelo seguinte fato, tá? O nosso corpo, quando ele está estressado, quando tu tá num dia que não é muito legal, a gente começa a liberar um outro hormônio, que é o cortisol. E aí o cortisol, basicamente, é o antagonista do nosso amigo, da nossa amiga serotonina. E tu tá te sentindo mal, teu corpo tá sendo atacado. E aí, como a gente é uma máquina perfeita, né? A gente foi feito para trabalhar as engrenagens da forma correta, se a gente segue tudo do jeito certo, acaba que o nosso corpo nos dá um sinal que precisa do hormônio da serotonina para combater aquele nossos inimigos ali que estão atacando, né? E a coisa mais prática, né? O que o teu corpo identifica, o teu cérebro identifica como mais próximo daquilo e mais rápido daquilo que tu precisa, acaba sendo o chocolate, né? E o chocolate traz isso, mas, né? Aí a gente precisa também, e aí é nesse momento, traçando esse momento de estresse e benefícios para a gente tentar regular, tentar entender, o que a gente precisa fazer? É nos compreender também, é saber entender o que nós somos, tá? E nesse momento que a gente define o que é vício e o que é necessidade. E vício, pessoal, tu não tem pelo chocolate. Tu tem vício pelo açúcar. É o açúcar que tá te fazendo pedir doce. Então entenda uma coisa. Vamos lá, numa prática assim. E aí eu hoje recebi esse toque assim. Alex, o doutor me falou assim, Alex, quando tu tá jogando videogame em casa, tu tá com teu filho brincando alguma coisa, tu para a qualquer momento e pensa assim, nossa, eu quero comer um chocolate. E eu, pois é, acho que não, né? E quando isso acontece, Alex? Já aconteceu? Não, claro, já aconteceu. Tu tá em casa sozinho que bate aquela loucura assim, ai, o que tem nas panelas? Vamos ver, vamos achar uma coisa. Geralmente tu vai atracar num doce. E aí, isso é o vício do açúcar. É o teu corpo, as bactérias do teu intestino lá, batendo palma e gritando, manda doce, manda açúcar, porque é o vício. E entender isso é legal da gente entender isso. Por quê? Se tu parar pra pensar, nesse momento que tu vai te transformar num chocólatra, num maluco que vai atrás de um doce, e tu pensar assim, tu parar e fazer a seguinte reflexão. Qual é os problemas externos que hoje estão me
me transtornando? O que eu tenho de interno, de errado no meu corpo que pode estar? Se tu conseguir identificar isso, né, tu vai entender que tu não tá querendo o chocolate, tu quer o açúcar. Ponto. Mas, se daqui a pouco, né, tu analisa o teu dia e o teu dia não foi um dia legal, tu teve vários momentos tensos, e aí geralmente num dia tenso sempre vem aquela frase típica do hoje eu precisava de um chocolate, hoje eu preciso de um chocolate. Esse é o teu corpo dando um sinal que ele precisa da serotonina. Entenderam a diferença? Entenderam que a gente consegue sim se conhecer um pouco mais e tentar, por nossas nuances, descobrir o que é vício e o que é necessidade, né? E aí, vão me dizer assim, alguém falou ali, tem os chocólatras. Sabe por que os chocólatras, eles têm chocolates espalhado por tudo que é lugar? Onde andam, eles têm que ter um chocolate, aquela necessidade de chocolate, e aí é cientificamente comprovado. Todo chocolatra, ele tem tendências à depressão. Tá? E isso é que acaba que, como eles estão sempre com o cortisol atracando eles precisam dessa dose momentânea de prazer, né? Essa dose de bem-estar. Então, esse sim é um caso que não dá para ser considerado vício, mas é o teu corpo trazendo a necessidade a todo tempo, tá? Então, fechamos esse parágrafo. Deixa eu ver o meu horário. Ainda temos tempo. Fechamos esse parágrafo, mas deu para bem entender o que é vício. Não é isso. Vamos combinar que não vale só para o chocolate, mas é que o chocolate tem inúmeros benefícios e é onde mais a gente se enquadra nessa necessidade de vício e a necessidade. Então é legal da gente definir esses parâmetros, tá? É legal da gente começar a pensar antes de pegar um bocado de doce e pensar assim, por que eu estou comendo isso? Eu vou comer isso porque eu estou precisando ou eu vou comer isso porque tem alguma coisa aqui dentro que está necessitando desse açúcar, né? Então definir vício pelo açúcar ou necessidade pelo chocolate ou pelo um outro doce ou pela uma outra coisa que te dê benefícios é muito importante para o nosso autoconhecimento, para a gente evoluir, se alimentar melhor, comer muito melhor, ter uma vida muito mais estável, né? Uma vida que tu alcance objetivos muito mais amplos, né? Então isso é importante, que a gente defina isso, que a gente consiga parar, né? Que daqui a pouco tu tá vendo um filme e do nada eu vou lá pegar um chocolate. Por quê? Precisa? Ou tu quer? Né? Então vamos definir isso, tá? E aí eu vou passar a régua nessa parte aqui, né? Que essa parte já fugiu um pouquinho do meu mundo, mas é um mundo que já digo para vocês que eu vou adentrar aí ano que vem, a função da nutrição. Eu vou buscar, né, uma nova formação para vir com peso muito maior em 2021 aí para vocês, tá? Outra perguntinha, e aí ó, mais uma perguntinha técnica, pessoal, mas que também se responde dentro da parte da gastronomia. Intolerância à lactose. Como é que eu posso consumir chocolates na low carb? Muito fácil. Vocês se lembram da tabelinha ali? Até onde pode ter chocolate? Até onde pode ter leite? Até 50% pode ter leite, tá? E aí, quando eu falo pode, eu estou falando, delimitando de marcas boas, tá? Marcas preocupadas, marcas que tenham nome e reputação dignas, tá? Então, até 50% pode ter leite. Quer dizer que daqui a pouco, até no próprio 50%, aquela pessoa que é intolerante à lactose, ela pode achar bom chocolate sem a lactose, tá? Mas acima disso, né? Acima dos 70%, não. Né? Lembram da coisa? Massa de cacau, manteiga e açúcar, tá? De resto, é aquela volta para analisar as nossas marcas, tá? E aí, como eu falei, isso se dá muito pela qualidade do cacau brasileiro. Não o cacau brasileiro em si,
O cacau brasileiro é um dos melhores do mundo e é usado pelas maiores indústrias do mundo, né? Para as melhores marcas. O chocolate belga é bem calçado no cacau brasileiro, mas acaba que o subproduto, o cacau que não é tão bom, tem a necessidade de ter vários acréscimos para transformar ele em algo palatável, em algo vendável, em algo bonito, em algo cheiroso, né? Que tem um aroma interessante. E é isso. Tá? Então, intolerante à lactose, na low carb tem como, né? Mas também precisa ser analisado, tá? Vamos lá. Onde é que eu parei? Aqui. Então, identificar as boas opções é muitíssimo importante, né? É muitíssimo importante as que não tem leite, as que não tem açúcar. E aí a gente também tem que entender algumas pegadinhas, tá? Tem uma grande marca aí que está em todos os shoppings do Brasil, uma marca muito legal, né? Tem bons chocolates, não podemos reclamar dos chocolates deles, mas que, por exemplo, o bombonzinho deles, a trufa deles, ela tem uma pegadinha na trufa deles. A trufa deles, que é vendida a 70% cacau, ela é só banhada no 70%. O interior dele, ele não é feito de 70%, ele é feito da massa de trufa, né, de alguma receita que eles têm. Eles utilizam um teor, né, mais intenso de chocolate, mas acaba tendo açúcar, acaba tendo toda essa função. Então, se tu for observar nas letrinhas miúdas lá dos ingredientes, tem açúcar, tem outros insumos ali que acabam não entrando no nosso estilo de vida. Então, fujam das pegadinhas também. Os quadradinhos que eles vendem, e aí vocês já identificaram por onde eu estou falando, de quadradinho e trufa, coisa. Os quadradinhos que eles vendem, sim, 70%, 80%, 90%, 100%, são confiáveis. Agora, aquele lá tem aquela pegadinha. E vale tu identificar isso para tu avançar, tá? E aí, eu vou falar de uma dica aqui para quem quer construir uma cozinha low carb e vender e ganhar dinheiro disso, tá? Eu vejo muita gente aqui na internet fazendo propaganda de marca A e marca B. Ah, a marca belga tal, aquela que todo mundo usa na confeitaria mundial, não sei o quê. Ah, ela tem o cacau, o chocolate dele 70,5%, é low carb. E aí a pessoa acaba fazendo e acaba vendendo receitas low carb com aquilo. Ponto. Então vamos definir uma linha tênue disso, tá? Beleza, tu vai fazer tuas receitas com aquele chocolate belga, né, de nome bonito, que hoje tem o chocolate rosa, pode fazer com ele, mas faça em receitas que o teu chocolate seja diluído e tenta utilizar esse chocolate com algum benefício junto. Tenta levar uma fibra alimentar para tu dar uma baixada nos carboidratos e tu ter um produto que seja vendável para quem é low carb, né? Que esse produto não represente, por exemplo, uma refeição da pessoa em apenas 25 gramas, né? Que é o caso dessa marca, né? As duas marcas hoje antagonistas no Brasil, essa importada e uma nacional, elas trabalham muito próximas, tá? Uma trabalha com 12 carbos a cada 20 gramas de chocolate e a outra trabalha a 13 gramas de carbo a cada 25 gramas de chocolate, tá? Ou seja, aquela nossa ideia dos dois quadradinhos, 25, 30 gramas de chocolate, né? Se tu for pegar do pacote ou da caixa que eles vendem, né? Eu vou lá e comprar de quilo essa caixa para ter um chocolate por mais tempo dentro de casa, pode ser um sabotador teu. Tu pode estar te enganando e tu pode estar acrescentando, por exemplo, com 8 moedinhas de chocolate, né? Ou como eles chamam de gotinhas. 8 gotinhas de chocolate tu está acrescentando algo que poderia ser um prato de refeição. Uma refeição completa, com ovos, com carne, com legumes, com verduras.
e daqui a pouco tu tem que entender se isso é benéfico para ti ou não, tá? Então, é muito bom tu entender. Agora, tá, mas tu quer me dizer que eu não posso optar por comer chocolate, se eu comprar em grande escala chocolate? Pode, mas aí tu tem que observar de novo a parte dos ingredientes, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma marca que é de Estrela, né? Eu até tenho ela aqui, só que eu não vou fazer propaganda também, tá? Ela é de Estrela. E, por exemplo, as mesmas 25 gramas que seria da caixa, tá? Ontem eu acho que eu estou tapando todas as propagandas. As mesmas 25 gramas que seria da caixa, elas se transformam em 8. Né? Ou seja, tu já está com menos 4. Tá? Geralmente um chocolate de boa qualidade, se vocês querem consumir chocolate todos os dias, né? E aí optem por consumo diário, aquelas marcas mais próprias, importadas, alguma coisa do gênero. Olha que honra o chefe Aires Scavone aqui na minha live. Então, quando vocês forem optar por consumir esse chocolate, na low carb, optem por consumir esse chocolate aqueles que tu consiga agregar ao teu método da tua dieta ou do teu estilo de vida e que tu também que não interfira no teu consumo diário da tua alimentação, né? Tem grandes marcas e boas marcas aí nos grandes mercados que tu consegue consumir as mesmas 25, 30 gramas de chocolate e obter 4, 5, até no máximo 6 gramas de carbo. Né? E isso faz total diferença, inclusive para a tua receita, para aquilo que tu quer vender. Então deixa para usar essas marcas que são renomadas, essas marcas que daqui a pouco tu quer aplicar um valor para o teu produto, deixa para usar nessas receitas que tu vá diluir, que tu vá transformar ela em algo maior, em algo melhor, e que tu também faça o acréscimo das fibras alimentares para que isso faça o decréscimo daquilo que tu possa eliminar de carbo, tá? Então, tem grandes marcas, tem muitas marcas entrando no mercado aí, tem muitas marcas já consolidadas que estão trabalhando com isso, então tu tenta dosar isso. E dá sim, se tu souber fazer isso, tu dá sim, tem como tu acrescentar a tua cota diária de chocolate, tá? Para trazer todos aqueles benefícios, tanto quanto um vinho, tanto quanto um chá verde. Então tu consegue sim trazer os benefícios do chocolate pro diário, tá? Então é só ter um controle, né? Cuidar das composições, buscar entender o que tu está consumindo, né? E também entender o que tu está comprando, tá? E aí a última dica que eu vou deixar aqui o tempo aqui que tá esgotando, é assim: vai comprar um chocolate de boa qualidade, tu tem que observar onde é que tu está comprando, tá, pessoal? Não adianta simplesmente comprar eu achei um chocolate aqui no barzinho da esquina da minha casa, e eles estão vendendo a 1/3 do preço do que eu compraria em qualquer outro lugar. E aí tu chega no local, o chocolate ou ele está exposto a excesso de umidade, ou excesso de calor, ou diretamente ligado ao sol, ou está muito amassado. Então, tudo isso influencia, né, a qualidade do produto e a qualidade do chocolate que tu vai ter. É por isso que acontece de muito a gente encontrar aqueles chocolates esbranquiçados, aqueles chocolates farelentos. Isso é má acomodação, tá? Chocolates nobres costumam a ter um controle muitíssimo maior de entrega, tá? Eles têm, inclusive, caminhões de entrega que têm contenção dos fatores externos, tá? Então, não vai ter excesso de calor, não vai ter excesso de umidade. Então, eles entregam geralmente para o vendedor de uma forma mais adequada para venda. Mas aí tu tem que observar sim as prateleiras, tu tem que observar sim o local que tu está comprando para ver se aquele chocolate ele tá tendo um bom cuidado, tá? Porque um chocolate pode passar meses numa prateleira e daqui a pouco todas essas influências externas podem transformar um chocolate num rival, né? Que pode vir a estragar tanto a tua receita quanto a tua dieta, né? Então, a gente tem que sim ser mais observadores, tá? Ser mais, inclusive chatos, tá? Se tu vai para um lugar comprar um chocolate que tu vai pagar 70 a 100, 120 reais,
esse chocolate sim tem que ser bem acondicionado, esse chocolate tem que estar bem distribuído, esse chocolate sim tem que estar com a embalagem intacta, né? E isso facilita muito no trabalho, tá? E o chocolate nobre, tá? O chocolate esse que acaba sendo nobre, que a gente acaba utilizando na low carb, ele tem os facilitadores. Todo chocolate nobre ele vai ter na sua embalagem a temperatura para fazer a têmpera, o quanto ele tem que aguentar de calor, aonde tu pode acondicionar. Então ele tem tudo isso, né? Então tu tem que sim entender um pouquinho daquilo que tu vai fazer, tá? Porque isso, por exemplo, eu vejo inúmeras pessoas aqui no Instagram postando, é temperagem, não sei o que, não deu certo. E aí quando tu vai ver vai acabar fazendo aquela receita, vai ver aquela receita, a receita acaba se desmanchando na mão, ou acaba tendo uma cor feia. Isso tudo afeta, tá? E para quem quer ganhar um dinheiro com isso, dá sim para ganhar dinheiro. É um nicho que está muito valorizado, né? A gente está avançando muito graças a inúmeros fatores. No Brasil a gente está avançando muito em dietas, em estilo de vida, em controle alimentar, né? Então a gente precisa sim também avançar o mercado. O mercado, e como eu falo que eu me preocupo cada vez que o grande mercado se adona das nossas ideias, das marcas e das receitas, né? Tá na hora de quem é cozinheiro, quem é chefe de cozinha, assumir a sua postura de chefe, de cozinheiro e tomar conta desse mercado, né? E ir para frente desse mercado e ser o dominante desse mercado e vender produtos de qualidade. E isso passa também por essa consciência de compra, consciência de produto, da qualidade. E isso falta um pouquinho para a gente entender. Que não é simplesmente ir para frente de uma câmera e fazer uma receita e botar ela para venda sem qualquer preocupação, ou sem qualquer acondicionamento, ou sem o mínimo de habilidade necessária para tu ter um produto bom, tá? E para tu arriscar a dieta de pessoas. Tu não pode trazer esse peso para ti, tá? O peso que tu tem que ter é do controle da comida que sai da tua casa, se tu vai vender comida, se tu vai vender doce, se tu vai vender um salgado, é da comida que sai da tua casa, da tua empresa, para a porta do cliente. A partir do momento que a porta do cliente, que tu tenha certeza que o teu produto é um produto de qualidade, é um produto que tu saiba que não vai trazer nenhum malefício para ele, porque tu fez ele dentro daquelas regras, daqueles acondicionamentos, daqueles cuidados, tu vai ter um produto diferenciado no mercado, né? Não podemos abrir mão disso para que venha a grande indústria e abocanhe as nossas dietas, as nossas cozinhas e comece a colocar selos de low carb, de comida caseira, de comida de chefe nos seus produtos que são feitos por grandes máquinas, que não passam por controle, tudo minimamente medido, minimamente pesado, tudo por máquina, né? Então, esse é uma necessidade nossa, buscar, né? Essa quarentena provou que 90% dos brasileiros estão voltando para a cozinha, né? Isso é o crescimento enorme, visível, né? E aí tu pega muitos chefes de cozinha que estão vendendo horrores, muitas pessoas que criaram seus Instagrams que estão vendendo muito bem, né? E nós estamos aqui exatamente para isso. É para encaminhar, né? É ter a responsabilidade de encaminhar quem quer fazer isso para o lugar certo, né? E como eu falei, desde que eu assumi essa postura de passar o que eu aprendi nesses 20 anos que eu tenho de gastronomia, eu assumi essa postura e eu vou ser um guerreiro nessa briga aí, né? Eu vou levar isso adiante. Então quem quiser aprender, né? E quem quiser saber como funciona, e quem quiser ganhar dinheiro, e quem quiser também cozinhar muito bem em casa, me segue aí, vem comigo, me compartilha, porque daqui só vamos para cima,
né? Cada vez mais vai ter conteúdo para vocês aprenderem, né? E eu duvido de quem me diga que eu não consigo ganhar dinheiro cozinhando, né? Todo mundo come, todo mundo gasta com comida, né? Agora basta a gente saber provar o quanto a gente está fazendo e o que a gente está fazendo e mostrar que a gente faz uma coisa muito boa. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, mais uma vez, né? Foi muito legal ter vocês aqui, né? Sei que hoje foi uma live extensa, mas como eu falei, eu poderia falar de chocolate muitas e muitas horas aqui, e ainda tem muito. Aqui, pode pegar um biscoito pra Dina comer? Biscoito pra Dina comer? Não sei cadê biscoito pra Dina comer. Então, oi, gente. Dá boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Olha na câmera lá e dá boa noite. Boa noite, pessoal. Então, pessoal, obrigado mais uma vez, né? Obrigado por tudo que vocês têm feito aí de fazer o meu Instagram avançar, as receitas avançando. Quem não tá no meu grupo de Telegram, vai lá, que toda semana tem uma receitinha extra lá pro pessoal. Tem uma receitinha top, em primeira mão, e vai continuar tendo isso. E fiquem atentos que logo em seguida eu vou estar lançando aí esse workshop aí pra gente ter... Isso é verdade. É verdade? Isso é verdade. Então logo eu vou estar lançando esse workshop aí pra gente avançar um pouquinho mais, tá bom? Beijão pra todo mundo. Tá? Dá tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tá? Até a próxima segunda. Toda segunda live aqui às 8 horas, né? E eu vou botar a caixinha pra vocês escolherem os assuntos das próximas 4 lives aí no meu Instagram amanhã. Falou? Tchau, tchau. Boa noite e um beijo pra todos.